Tabus no ar. Eu aqui com você, juntos, toda semana esse nosso encontro se renova e que alegria. Que você esteja bem, que a sua família vá bem, bem com os seus sentimentos, com as suas emoções, com os seus pensamentos. Se alguma coisa não vai bem, tenha calma, tudo tem o seu lugar, tudo tem o seu tempo, tudo passa, até as alegrias passam, até os prazeres passam. Mas também a dor, as tristezas, a gente pode ir mais além, pode olhar para amanhã com uma perspectiva nova, diferenciada. Então, olha, aqui no Sem Tabus nós sempre estamos falando sobre sexo, né? Sexualidade. Mas, sobretudo, além disto, nós queremos sempre motivar você a dar crédito ao valor da família, ao valor do casamento, ao valor de ser fiel, ao valor de ter princípios, de ser um ser moral, coerente. E especialmente no programa passado e hoje nós estamos querendo fechar aqui um tema, logicamente que precisaríamos de muito mais tema, mas voltaremos depois num tempo oportuno para falarmos sobre a ética do casamento, a ética da sexualidade e respondendo uma pergunta que os jovens tanto fazem e que muitos dizem, não estou satisfeito com a resposta, não entendi. Isso para mim que vocês estão dizendo é apenas um não de religião. Então, nós trouxemos aqui no programa, na semana passada, o doutor Natanael Moraes, é pastor e é doutor em teologia e a sua tese doutoral é sobre o tema. É uma teologia do casamento, do matrimônio e joga também nesta questão com muita clareza, com muita profundidade, com muita pesquisa, o porquê de não ser indicado fazer sexo antes do casamento. Voltamos então hoje para continuar a nossa conversa aqui no Sem Tabus. E hoje ele prometeu para mim, estava me dizendo agora há pouco, que vai me trazer textos bíblicos que dizem especificamente aos jovens por que não, tá? E para quem perdeu o programa passado, está disponível já para você. Vai assistir para completar o nosso pensamento aqui hoje. Doutor Natanael, boa noite, bem-vindo mais uma vez. Novamente estamos felizes por voltarmos a estar juntos, né? E a você que nos assiste, estou também satisfeito de estar com vocês. Pastor, tornou-se uma paixão sua esse tema, porque justamente foi instigando e tudo que a gente vai pesquisando, estudando, aprendendo mais, tem mais para se aprender. Eu imagino que hoje é uma das... Como pastor, a gente, quando atende um distrito, uma igreja, a gente procura atender todas as áreas. Isso. Né? Então, escola sabatina, desbravadores, jovens, enfim. Mas eu tive sempre um carinho especial pelos jovens. Até porque eu, quando me formei, eu tinha 23 anos, né? Aí eu sempre tive uma boa ligação com eles. E me preocupava, né? Assim, algumas ideias um pouco fora do esquema. Então a gente procurou estudar um pouco para entender melhor essa questão, né? E o doutor Natanael Moraes, ele é professor universitário na nossa universidade, no curso de teologia aqui em São Paulo, o UNASP de Engenheiro Coelho, aqui no interior de São Paulo, uma universidade grande, de grande porte, que tem formado homens, líderes religiosos, mulheres também, que podem fazer teologia, mas ele é esse doutor que também é professor e todos os dias está à frente ali de homens homens e mulheres dispostos a aprender mais da palavra de Deus. Então, nós temos hoje aqui no programa a presença de um catedrático. Que prazer, que maravilha. Pastor, o tempo é seu, a Bíblia é sua, por que não? Lembra da nossa pergunta passada? Por que não? Pois é, então, para entender o porquê não, eu tenho que entender o porquê sim. E o porquê sim é a teologia do casamento. Ok. Tá? Então, alguns textos básicos, só para recapitular, né? Mateus 1,26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Não, Gênesis, né? 1,26. Gênesis 1,26, desculpa. Gênesis 1,26, o que eu falei? Mateus. Não, Mateus foi o último texto que nós lemos. Isso. Então, Gênesis 1, 26, 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, eu falei da racionalidade, uma característica da imagem de Deus, liberdade de escolha e ser em relacionamento. A relação trindade, casamento, né? Que é um assunto a ser aprofundado, tá bem? E depois a gente viu o Gênesis 1:28, e Deus os abençoou e disse, sede fecundos e multiplicai-vos, que é um dos propósitos da sexualidade, que é a procriação. Depois nós vimos Gênesis 2:23, e a costela que o seu Deus tomara o homem, transformou numa mulher, e lá trouxe, e disse o homem, essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne.
Nessa declaração, é como se Adão estivesse fazendo um compromisso, um voto de amor e fidelidade em todas as circunstâncias com Eva. Tendo feito o voto, então Deus declara: por isso deixa homem, pai e mãe, se une a sua mulher, tornando os dois uma só carne. Então, fala da exclusividade do casamento, tá? Um homem e uma mulher, dessa união, que é feita em amor, tá? E uma só carne, que envolve aspectos físicos, emocionais e espirituais. Tá? Embora não apareça a palavra amor, na estrutura de aliança que foi construído, está presente. Tá? Então, é uma união feita em amor. Então, depois que é feito o voto, e depois que, conforme nós lemos em Mateus 19, versículo 6, tá? Acho que é bom dar uma conferidinha rápida. Então, o que nós estamos fazendo aqui é justamente a recapitulação do que foi dito na semana passada, para você que perdeu. Então, Jesus cita Gênesis 1, 27, 2, 24 e acrescenta: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Portanto, no plano de Deus para o casamento, a união ela é permanente e indissolúvel. Visto que ela é permanente, é para sempre, então Deus colocou dentro do casamento esses dois privilégios, o prazer e a procriação. Portanto, os solteiros precisam esperar o momento, a instituição chamada casamento, para terem a liberdade, né, de desfrutarem da relação íntima marido-mulher. Até porque, né, Deus colocou no sexo dois potenciais. Primeiro, o prazer, mas também a procriação. Por isso, sexo tem que ser feito com responsabilidade dentro de uma instituição criada pelo todo sábio e poderoso nosso Deus. Então, acho que com isso a gente conseguiu fazer uma breve recapitulação. Isso. Mas querendo acompanhar tudo o que dissemos sobre esse tema, está no programa passado. Já está disponível para você no nosso site, novotempo.com/semtabus. Vai ali, assiste todo o programa, anota os textos bíblicos, estuda, se aprofunda, para você não ficar reproduzindo a ideia de alguém, para você não ficar reproduzindo a fala de alguém a respeito de um tema que muitas vezes torna-se superficial e nos faz perder de vista o que é sagrado, o que é benéfico, o que é profundo, o que de fato faz sentido. Agora vamos lá, doutor Natanael. Os jovens, você sabe que trazem muitos argumentos e muitas perguntas se faz em torno disso. Ok, eu entendi a teologia do casamento, compromisso com Deus, etc. Mas, doutor, nós somos modernos, Deus entende, nós também falamos do que significa o amor, o princípio do amor no programa anterior. O que mais a Bíblia nos oferta para entendermos da abstinência sexual para o jovem? Muito bem. Eu quero fazer apenas um reforço sobre a teologia bíblica do casamento, tá bem? Tudo bem. Então, eu vou ler um texto que você vai dizer, mas isso não tem nada a ver, mas tem. Eu vou explicar por quê. Tá. Que é Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15, que diz: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Não sei se você lembra, 2 anos atrás, você foi minha aluna. Isso. E tem um conceito que a gente estuda bem, que é básico em teologia, que é o conceito de revelação. Deus se revela a nós de várias maneiras. Natureza, se revela pela consciência, é o que Paulo está dizendo, não é? Pela mente, todos têm essa revelação. Se revela pela palavra escrita e a revelação mais especial, pela pessoa de Cristo. Muito bem. O que eu quero dizer é o seguinte: existe uma lei escrita na palavra sobre o casamento, nos 10 mandamentos, está escrito, que é para nós colocarmos em prática. Mas tem uma outra lei que Deus colocou gravada na nossa mente. E a autora chamada Ellen White, ela diz que essa lei de Deus está gravada em cada fibra, em cada célula. Lá está também a lei de Deus. Bom, então agora eu vou ilustrar por que eu estou falando tudo isso. Alguns psicólogos fizeram pesquisas sérias
sobre a questão relacionada com estresse. Então, eles fizeram uma escala de estresse, que vai mais ou menos de 19 até 100. Interessante que, por exemplo, casar-se, o grau de estresse é 50%. Preparativos e tal. E vai subindo. Por exemplo, ficar preso, ir para uma prisão, 62 por aí. E os últimos índices que mais estressa um ser humano. Índice 65, separação conjugal. Tá? É o terceiro, né, de cima para baixo. Segundo lugar, divórcio, índice 73% de estresse. Então, mas qual é a diferença entre separar? Não, é que separar é uma coisa, o divórcio já é um processo que passa pela justiça e tal, quer dizer, é mais desgastante. 73, o grau de estresse. E tem o último, o mais elevado grau de estresse, que é 100 da escala. Sabe qual é? Perder o cônjuge, viuvez, 100%. A Interessante. Morte, interessante. Diz lá em Gênesis 2:24, serão ambos uma só carne. Eu já ouvi, Darleide, eu vi pessoas, viúvos e viúvas, dizerem assim, olha, quando eu perdi o meu amor, é como se eu tivesse perdido parte de mim, parte da minha vida, do meu corpo. Sabe por quê? Quando Deus disse assim, serão uma só carne, é mais do que uma união física, sexual e emocional, é espiritual. É como se dois fossem um de verdade. Só que isso está gravado não só na palavra de Deus, mas Deus colocou em cada ser humano. Interessante. Está lá no ser humano. E a psicologia está confirmando isso. É o que mais estressa um ser humano. Quando ele perde essa unidade, ou pela separação, ou pelo divórcio, ou pela viuvez. A pessoa, o ser humano, é como se perdesse algo de si. Perdeu algo da unidade. Que interessante. Bom, mas qual é o valor disso? Portanto, a permanência, a indissolubilidade do casamento, o ser amado, o amar, ser fiel e oferecer fidelidade é algo próprio da natureza humana que Deus colocou. Bonito, forte. Então, qual é a consequência disso? Eu tenho que aceitar pela fé quando eu digo assim, olha, você deixa pai e mãe, se une a sua esposa, e vocês serão ambos uma só carne, que isso é muito mais profundo do que nós podemos imaginar. Tá aí a psicologia confirmando, quando se perde pela morte, pelo divórcio, o sofrimento é muito grande, o estresse é muito grande, porque nós somos feitos por Deus para a unidade em amor no casamento. Então, aqui está um motivo pelo qual a solteira deveria esperar para desenvolver-se nessa habilidade de amar dentro do limite do casamento. Tá? Só isso já seria uma razão muito forte para tal. Bom, agora os textos. O primeiro texto que eu quero ler para você, para os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem, é Êxodo capítulo 22, o versículo 16. Então, agora o Senhor, através de Moisés, está falando para os solteiros, que diz assim, se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. Então, essa é a primeira lei clara do Antigo Testamento, confirmando que o sexo é para solteiros, é o que temos aqui. Tá? Então, se alguém seduzir, é pela persuasão, é como o pessoal diz hoje, é o chaveco, então ele conseguiu. Tá? Mas ela aceitou, ela não foi forçada, não é um estupro. Quer dizer, é uma relação sexual consentida para os dois, mas ele a seduziu. Qual era o resultado disso? Bom, tinha que pagar o dote. O dote era mais ou menos, pelo que se crê, se conhece, 50 ciclos de prata, que era uma garantia de que poderia sustentar uma família, uma casa, então ele tinha que pagar. E o pai da menina, se ele discordasse que aquele fosse um indivíduo não capacitado, enfim, não tinha virtude, não tinha caráter, ele podia rejeitar, mas tinha que pagar o dote do mesmo jeito. Então, isso aqui está demonstrando que os solteiros deveriam permanecer puros, virgens, até o casamento. Tá? Então, tinha penalidade. O outro texto, claro,
é Deuteronômio, capítulo 22, o verso 28 e 29, que está escrito da seguinte maneira. Tem uma porção de leis a respeito de solteiros, casados, mas específico dos solteiros. Se um homem achar moça virgem, que não está desposada, então esse desposado é assim, ela era prometida em casamento. Tá? Então, os pais faziam um acerto, quando chegava a idade apropriada, então era feito o matrimônio. Então, desposada era prometida em casamento. Então, se o jovem achar uma moça virgem, solteira, livre, não desposada, e a pegar e se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata, e uma vez que a humilhou, ou que teve relação com ela, lhe será por mulher, não poderá mandá-la embora durante toda a sua vida. Então, essa lei existia para dizer assim, vocês não devem usar do sexo como alguma coisa assim, que é irresponsável de qualquer jeito. Se forem pegos, tá? Então, a penalidade é vocês terão que se casar e você ainda, homem, você não tem direito ao repúdio, aquela lei de Moisés, entendeu? Tem que ficar sem direito a divórcio. Se alguém estiver pensando assim, mas doutor, na verdade os costumes mudam, a cultura muda, isso era uma cultura antiga, uma cultura que ficou para trás da lei de Moisés, do tempo de Moisés. E as coisas mudaram, hoje tudo mais diferente. Nós estamos falando de cultura, nós estamos falando de costumes, ou nós estamos falando de um princípio que permanece? O princípio, certamente, ele é um princípio permanente. E é disso que nós estamos falando? Porque o bem nunca deixa de ser bem. Então segura aí, vou voltar no próximo bloco a partir dessa frase. Conversa aqui com a gente com o doutor Natanael, doutor em teologia, está falando para a gente a respeito da teologia do casamento, continuando a conversa da semana passada. Teologia do casamento, a teologia da sexualidade, estamos usando textos, trazendo textos da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, para trazer à tona, de fato, a originalidade e a permanência do princípio da abstinência sexual para jovens fora do casamento, ok? Já voltamos aqui e a gente espera você. Até já. Nosso intervalo, só 2 minutinhos. Até já. Nossa conversa aqui no Sem Tabus de hoje com o doutor Natanael Novaes Moraes, e nós estamos conversando sobre a teologia do casamento, a teologia da sexualidade, por que sim, por que não, por que esse tal de sexo só pode dentro do casamento, e o que a Bíblia diz mais a respeito disso. Doutor Natanael Novaes, antes de ir para o intervalo, você deixou uma frase no ar a respeito do bem, como é que foi? Lembra da frase? O bem sempre é bem, nunca deixa de ser bem. Ou seja, a qualquer tempo. Porque às vezes a gente usa muito o argumento da cultura. Isso era cultural. Era um povo ignorante lá, que saiu do Egito, não sabia o que queria da vida, sei lá o quê. E aí? Bom, eu tenho usado na nossa conversa, no nosso diálogo, muitos textos do Antigo Testamento. Mas eu já usei do Novo. Sim. Por exemplo, Mateus 19. Isso. Não é verdade? Até mostrando que Jesus Cristo estava confirmando o Antigo Testamento. Então eu vou começar lendo segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, nós como cristãos, nós entendemos que toda a Bíblia é inspirada. Então, a escritura aqui, tá? Não tinha ainda a escritura do Novo Testamento. Paulo está falando, então, do Antigo Testamento. Mas é óbvio também que do Novo Testamento. Que Pedro, lá na sua carta, na segunda carta, fala de Paulo. Então, parece que quando Pedro escreveu, né, as evidências indicam que já os escritos de Paulo já eram aceitos como canônicos, como sagrados. Bom, numa palavra, a Bíblia é uma unidade. O Antigo e Novo Testamento, escrito por homens, mas é a palavra de Deus. Ou seja, o autor é o Senhor. E os homens foram, né, usados por ele para escrever. Então essa discussão não tem tanto sentido no Antigo e no Novo Testamento, porque o Deus é o mesmo. Tá? Bom, agora é o contexto. É um princípio importante de hermenêutica, é o contexto que determina se é cultural, se não é. Tá? Então nós temos que estudar o contexto, ok? Bom, então o primeiro texto que eu vou ler do Antigo é Deuteronômio 22, versículo
21. Então diz assim, eu vou contar a história para não ler todo o texto aqui para ganhar tempo. Um homem se casou com uma mulher, uma jovem, e chega lá e diz para os pais dela, olha, ela não era virgem. Aí os pais provam, mostram os lençóis, está no texto bíblico aqui. Bom, então, no fim do processo, se acontecesse tal coisa, eu vou ler agora o verso 21. E então a levarão à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Era uma punição dura. Então, uma moça prometida em casamento, desposada. Então, era como se fosse já do esposo, embora fosse virgem. Só depois do casamento que era seria uma consumado. noiva. É uma noiva, exatamente. Se porventura fosse verdade que ela teve relações com outro, então aí prova que sexo antes do casamento não era aceitável, não era permitido, porque é um presente do casamento, então ela deveria ser apedrejada. Mas a palavra que chama a atenção aqui, ela se prostituiu na casa do pai. Bom, tomando o texto em hebraico, vem do hebraico zaná, que é prostituir-se. Tá? A versão Septuaginta, que é a tradução para o grego do hebraico, traz ekporneosai, da onde vem aí a palavra porneia, tá? Que é traduzido por impureza, relações sexuais ilícitas, ou então fornicação. Então, é uma palavra grega que aparece tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Então, os autores da Septuaginta traduzindo essa prostituição, zaná hebraico, como porneia, como impureza, como relação sexual ilícita. Então, nós vamos ver que isto que acontece no Antigo Testamento permanece no Novo Testamento. Tá? E o texto que eu quero ler agora, tá? É Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Do que trata Atos, capítulo 15? Trata do Concílio de Jerusalém, quando então um grupo de cristãos de origem judaica estavam impondo aos crentes gentios, que não eram judeus, a circuncisão, a lei de Moisés. Okay. Então Paulo foi um dos que defendeu, mas não, para aí, isso é para judeu, né, para os israelitas, não para os crentes que são gentios ou não judeus. Então deu uma discussão muito grande. Aí depois de muita discussão, os apóstolos, os anciãos, a igreja chegou à seguinte decisão, que nós encontramos no verso 20. Atos 15, verso 20. Mas escrever-lhes que se abstenham da contaminação dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Então, essas foram as orientações para os crentes, certo? Gentios que não eram judeus. Se abster dos ídolos e das carnes sacrificadas aos ídolos e das relações sexuais ilícitas. Aí aparece no grego a palavra porneia, de onde vem pornografia, mesma origem. Tá? Então, o que é pornografia? Grafê é escrever. Então, grafê, pornografia, grafar. Grafar a impureza, tá? O que é ilícito. Então, daí vem a palavra, né, no grego, certo? Bom, então, veja só. Qual é o link que nós temos entre Novo Testamento e Antigo Testamento? É a palavra da Septuaginta, ekporneosai, prostituindo-se na casa do seu pai. Portanto, tá, pela tradução grega do hebraico, tá, entende-se que realmente o sexo antes do casamento era uma coisa gravíssima, que era considerado o quê? Relação sexual ilícita. Bom, um estudo da palavra... sugere pornografia e sugere a mesma prostituição. Mesma origem. Tá? Então, isso que eu vou dizer agora. O que é porneia ou pornê? Porneo, o verbo, porneia é o substantivo, porneo é o verbo. Né? Então, o que consiste isso? Então, aí, Darley, nós temos que usar um recurso simples, uma chave bíblica grega, e ver onde aparece porneia e os seus derivados. Então, eu fiz um estudo dessa palavra, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Tá? No Antigo Testamento são 117 vezes que aparece, e no Novo 56. Então, tem mais no Antigo do que no Novo. Né? Bom, então,
fazendo assim. Então, podemos dividir em duas classes, de porneia ou pornel. Sempre, quando é literal, representa a relação sexual ilícita. E quando não é literal, que é simbólico, figurado, se aplica, por exemplo, a Babilônia, lá em Apocalipse, tá? Isso é figurado, o contexto define. Então, o que é porneia no Antigo e Novo Testamento? Qualquer relação sexual fora do casamento. Adultério, prostituição, tá? Sodomia, a relação lá de Sodoma e Gomorra, tá? Sexo antes do casamento, que eu já mostrei o texto de Deuteronômio 22. Tá? Então, qualquer relação sexual fora do casamento era considerado o quê? Porneia. Então, quando a igreja diz assim, para os crentes do Novo Testamento, da igreja cristã, tá? Vocês se abstenham dos ídolos e das relações sexuais de porneia. Então, inclui todas as relações sexuais fora do casamento, inclusive sexo premarital, adultério, etc, etc, etc. E todas as distorções do sexo. Por isso que há uma ligação, tá, linguística, gramatical entre o Antigo e o Novo Testamento. Afinal, é a palavra de Deus. Ela é unida, ela não está dividida, ela é correta e ela é uniforme. Tá? Existe, então, uma harmonia na palavra de Deus. Eu vou tentar formular agora uma pergunta e ela é simplesmente para a gente, quem sabe, não deixar uma possibilidade de uma dúvida em torno da seguinte questão. Mas lá aquele texto citado agora há pouco referia-se a um costume tão primitivo que dizia que uma mulher virgem ou que não fosse virgem, ela deveria ser apedrejada. Isso não sugere realmente um estado de pessoas primitivas que não compreendiam e etc. Sabendo-se que esse é um argumento que é usado, por exemplo, para dizer que esse fundamento religioso tem a ver com cultura, sim, com conhecimento local, com o estado local daquelas pessoas. Aquela moça, por exemplo, citada agora no texto bíblico, se ela entrasse em relação sexual com outro homem, que não fosse o seu namorado, enfim, tivesse envergonhado a casa do seu pai, seria apedrejada. Era costume, era cultura? Sim. Então, olha só. Falando novamente da unidade da palavra de Deus, da ética divina que está revelada na Bíblia. Então, o uso das palavras e a aplicação que elas recebem, que são feitas antes delas, merece o nosso estudo. Tá? Então, vamos pegar Apocalipse 22, versículo 15. Então, o capítulo 21 e 22 fala do novo céu, da nova terra, a nova Jerusalém. E é interessante, veja aqui no versículo 2 do 21. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Lá no Gênesis, no primeiro capítulo, nós lemos de imagem de Deus, da criação de homem e mulher, a imagem de Deus, e no capítulo 2, a instituição do casamento. Lembra que eu disse no outro programa? Eu disse o seguinte, que Deus quer que o nosso casamento, nós como cristãos, como filhos de Deus, seja uma ilustração da união que há entre Pai, Filho e Espírito Santo, dessa união perfeita em amor e confiança. Muito bem, então o quadro do casamento é sagrado e Deus quer que ele seja preservado como santo, como sagrado. Tanto que Cristo é apresentado como noivo e a Nova Jerusalém, a igreja, ou seja, nós, homens e mulheres que somos cristãos, que aguardamos o retorno de Cristo e queremos com Ele depois, e que depois do período dos 1000 anos, a doutrina que nós conhecemos, está no capítulo 20, essa Nova Jerusalém desce novamente para a terra que será renovada. Bom, como é que a inspiração denominou a igreja noiva? Interessante, esse período chamado de 1000 anos será o período das bodas, será o período da lua de mel entre Cristo e a sua igreja. Uma relação de amor, de confiança. É o início da eternidade. Muito bem. Agora veja o versículo, capítulo 22, versículo 15. Quem vai estar do lado de fora? Quem não vai estar lá? São palavras fortes. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Ou seja, os que optaram
os que praticaram e continuaram, que rejeitaram o oferecimento gracioso de amor, de salvação de Cristo Jesus. Ficam fora, inclusive os impuros. Quem são os impuros? Os que praticam porneia. Portanto, tudo que está fora, em termos de sexualidade, fora da instituição, casamento, tá? Prostituição, sexo premarital, todas as distorções, certo? A sodomia, certo? Tudo isto, os seus praticantes que não mudarem de vida, que não aceitarem o convite de Cristo, esses vão estar do lado de fora. Então, aqui nós vemos uma uniformidade bíblica, tá? Da sua ética, do que Deus espera do Antigo ao Novo, do Gênesis ao Apocalipse. Por isso que não é cultural. Então, a palavra de Deus, isso é permanente. E aqui está, então, aqui são as evidências que mostram isso para nós. Havia uma punição, então, naquele período, que aos nossos olhos hoje soa absurdo, mas há uma punição, essa palavra, para quem entende, ou para quem queira e tenha dificuldade de entender a ideia de um Deus de amor que pune, é difícil também, não, pastor? Uma ideia de um Deus de amor que deixa fora, deixa os desobedientes, para esse pensamento pós-moderno? Então escuta. Escuto. Nesse sentido, aí funciona o princípio bíblico da harmonia. Okay. Lembra que no outro programa nós falamos, Cristo citou Gênesis 1, 27, 2, 24. Então, ele estava confirmando a teologia do casamento. Bom, então, quem está interpretando a Bíblia? O próprio Cristo. Então, damos crédito total para ele. Tudo bem? E sobre o repúdio? Um homem lá que a mulher não cozinhou direito, da Itália, podia simplesmente dizer, ó, tchau, te dou aqui uma carta de divórcio, tu podes ir embora. Opa! Aí, quando perguntado, disseram assim, mas, mestre, como é que é isso? Então, ele diz assim, foi pela dureza dos vossos corações, mas no princípio não era assim. Portanto, com Cristo, com o Evangelho, ele está esclarecendo as leis, interpretando as leis. E aquilo que foi tolerado, o que era o repúdio, ele agora assim, não mais. Daqui para frente, não mais. Bom, agora vamos aqui para o ponto que você tocou. Sermão da Montanha, Mateus 5, 20, 38. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-te também a outra. Então veja, o que está dizendo aqui? Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, dirás ao teu inimigo. Porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. No Sermão da Montanha, Jesus estabelece uma nova ética, uma nova conduta para os seus seguidores, para os seus discípulos. Portanto, e aqui é uma questão polêmica, pode ser que alguém até vai reagir aí, mandando e-mail para você, tá? Na verdade, a pena de morte que existia no Antigo Testamento, tá? Nesse contexto do casamento lá e do repúdio, nós entendemos que Deus permitiu pela dureza do coração. Mas você quer ver que nem sempre essa lei da pena de morte ela foi colocada em prática? Quando Davi cobiçou lá, né, Batseba, uma bela mulher tomando banho e tal, né? Então ele cometeu 2 crimes. Primeiro, adultério. Segundo, assassinato. Então, por os 2 crimes, ele só por um já merecia a morte. Mas como se arrependeu, Deus poupou-o da pena de morte. Então, mesmo no Antigo Testamento, a gente vê que a pena de morte era para quem? Para aquele que era rebelde. Agora veja, pega, por exemplo, São João capítulo 8, a mulher pecadora. Então, ela é arrancada do ato lá pelos cabelos, trazida perante Cristo, é uma armadilha, e aí todo mundo pensa, bom, agora o que vai acontecer? Quem ele vai responder? É para apedrejar? Não é. Não, era uma armadilha. Então, quem tivesse em pecado, joga a primeira pedra. Aí o pessoal foi embora, porque todos tinham culpa no cartório. Aí ele pergunta para a mulher, ô mulher, onde estão os teus acusadores? Não sei, Senhor. Eu também não te condeno. Então, veja que Deus maravilhoso é o nosso Deus. Tá? Davi se arrependeu, pediu perdão, mas aquela mulher não falou, mas no fundo ela desejava o perdão, mas não falou.
Mas então a graça de Cristo a alcançou. E ela ficou muito feliz. Merecia a morte, mas foi perdoada. Então, Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Então, mas só um pouquinho. Então, voltando aqui, ouvi isso que foi olho por olho e dente por dente. Então, Darleide, Jesus está, eu vou dizer com todas as letras, anulando, ele está revogando a pena de morte. Então agora, tá? Dureza do coração de vocês, daqui para frente não mais. Então, quer dizer, Jesus aliviou a lei, compreende? Mas tem certas práticas que sim, outras não. O casamento permanece e a abstinência sexual antes do casamento permanece, totalmente em todo o contexto. Beleza? E a graça de Deus e o alívio vem para o que aceita o plano original. Exatamente. Não é que ele veio revogar, abolir, deixar de fazer valer. Não, ele veio para fazer valer o que é original. E para o que errou, perdão e graça. Intervalo, a gente já volta. Conversa boa, né? Não perde, não. Voltamos correndo aqui no nosso programa para continuar a nossa conversa. É o último bloco do Sem Tabus de hoje, conversando com o doutor Natanael, é pastor, mas é doutor também em teologia. E nós estamos conversando, aprendendo muito sobre o porquê de Deus não ter deixado a permissão de que homens e mulheres, antes do compromisso do casamento, envolvam-se sexualmente. E, amados, aqui para nós, venhamos e convenhamos. Se relacionar-se sexualmente fora do casamento fosse algo tão produtivo e que simplesmente gerasse somente prazer e não prejuízos emocionais e também espirituais, sexo tem a ver sim com a espiritualidade, nós estaríamos vendo hoje mais e mais pessoas muito felizes, mais e mais famílias muito felizes, mas essa não é a prática que nós temos contemplado, nós temos visto muito pelo contrário, famílias sofridas, jovens, homens e mulheres muito doentes emocionalmente, frustrados, ansiosos, inseguros, uma inseguridade tremenda, porque entregam-se no corpo, mas quem dá conta de guardar-se por inteiro, guardar a mente, guardar o coração, guardar quem você é de verdade, a sua identidade. Por isso a nossa preocupação de encher você de conhecimento da palavra de Deus. Doutor Natanael, trouxemos à luz muitos textos bíblicos, uma explanação completa, obviamente que completa dentro de um tempo proposto, que é o possível, num programa de televisão. Alguma coisa prática que a gente possa compreender? Bom, Darleide, eu fui professor, antes de teologia, da Escola Fundamental Ensino Médio. 3 anos. Mas na minha vida pastoral, então foram 3 áreas que eu trabalhei. Tá? Eu fui professor de Bíblia, depois de 8 anos de ter sido pastor de igreja, depois voltei a ser pastor distrital, e a última parte da minha vida até agora tem sido ser professor de teologia. No meu último trabalho como pastor de igreja, me pediram uma palestra, que eu fizesse uma palestra para jovens de uma escola. E disseram assim, o tema que você vai falar é ficar. Tá? Eu já tinha pesquisado alguma coisa, então, mas eu tive que buscar mais subsídios, né? E alguém me disse assim, professor, aqui no nosso colégio tem um garoto que ele é conhecido como o campeão do ficar da cidade. 16 anos de idade, e ele estudava na escola, era um menino religioso, mas de outra religião, não era da nossa denominação. E eu cheguei para ele assim, você me permite fazer uma entrevista com você? Tudo bem, professor. Então, ele era um jovem assim, devia ter 1,80 m, 16 anos, cabelo preto, pele clara e olhos verdes. Aquele verde lá da praia lá de Maceió, sabe? Que eu já morei lá em Maceió há um tempo lá. Ele disse, é verdade, eu fiquei muito... A gente fica desse jeito, daquele jeito. Então, ele me explicou tudo, como é que funciona o esquema. Nesse meio tempo, quando eu estava preparando a palestra, eu fiz uma visita, aliás, várias visitas. Quando eu era pastor de igreja, eu visitava os membros assim regularmente, sabe? E eu estava chegando, foram visitas breves. Eu me lembro, eu cheguei numa casa, assim, pastor, o senhor vai naquela casa da irmã lá também? Posso ir. Então, só cuidado, lá tem uma menina, e aí é fofoca, né? Tá grávida. 13 anos.
14 anos. Bom, já cheguei na casa onde eu deveria visitar também, com essa informação prévia. Aí eu não perguntei, foi me contada a história. A menina, com 13 anos, ficou uma vez com um rapaz. Se conheceram, se gostaram, bateu aquela química, como o pessoal diz, né? Então foram para um canto lá, beijos, abraços, sexo. Isso foi mês de maio. Mês de agosto se encontraram. E ele era noivo, um rapaz de 24 anos de idade, e ela uma menina de 13. Olha a irresponsabilidade. Crime. Tá? Segunda vez, ficaram, só que com tudo. Beijos, abraços, beijos e sexo. Só que da segunda vez, ela engravidou. Ah, mas o pessoal diz, mas para aí, tem que prevenir, tem que ser aquilo outro. Mas no fogo da paixão, o pessoal está lá, não tem controle. Então, ela engravidou. Com 14 anos, ela teve que deixar a escola, ela estudava, teve que conseguir um trabalho, e ela não tinha, assim, conhecimento, formação, foi trabalhar como faxineira, não é nada, Sim. não tem nenhum demérito nisso, mas para educar uma criança, um menino, foi um menino que nasceu. Uma né? criança educando outra, né? Uma adolescente. Então, observe, tá? E isso no século XXI, quando tem tanta prevenção, tanto isso tem aquilo. Mas, quando nós ultrapassamos o não de Deus, veja quanto sofrimento. Eu estou contando um caso. Um caso. Tá? E, então, esse foi o drama da menina. Mas passou um tempo, ela conheceu um rapaz com quem namorou, aceitou junto com o menino. Né? Então, foi alguma coisa assim, foi uma solução bem legal. Tá? Mas esse é o resultado do ficar, o resultado do sexo antes do casamento. Tá? Então, ele interrompe uma carreira, dificulta, certo? É uma criança, algum tempo depois, alguns anos depois eu voltei lá, tá? Eu conheci o menino, já estava com o quê? Eu revi o menino com uns 8 anos. Tá? Um menino assim, bonito, forte, tá? Criado pela avó. Na verdade, o outro que disse que ia criar não quis, então pela avó. Então, só pela avó, tá lá, menino bonito, bem criado. Essa criança, por mais amada que seja pela avó, tá? Alguma coisa falta para ela. Falta companhia, falta o referencial paterno masculino para ele, porque a avó também é sozinha. E essa é a história de tantos e tantos e tantas pessoas, né? No mundo de hoje, especialmente no mundo ocidental. Né? Então, falta um ambiente próprio de amor, de afeto, de respeito, de educação, de direcionamento. Tá? Então, esse, estou dando um exemplo para você, é apenas um dos exemplos, tá? Dos prejuízos de se adiantar naquilo que tem que ser deixado para depois. Eu ainda estou aqui pensando no estado daquele menino bonito dos 16, 17 anos que você entrevistou e que era o rei do ficar, né? Você quer a continuação da história dele? Eu tenho. Você tem? Tenho. E assim, professor, a gente fica lá quando vai na balada, quando vai na boate, quando vai no aniversário, e bate a química, a gente olha assim, já vai para um canto e acontece. Bom, algumas vezes acontece tudo, às vezes não. Pois bem, eu arrumei uma namorada, ele disse. Fiquei com ela e depois nós namoramos. Aí, 6 meses de namoro. Ele então, num domingo pela manhã, como fazia sempre, lá pelas 10 horas ia visitá-la. Então, na cidade onde eles moravam, tinha um morro, assim, tinha que subir o morro. Então, ele embalava para subir lá. Tá? Aí ele está chegando, 6 meses de namoro já com a menina, com quem ele ficou. O amigo que morava na frente da casa da namorada disse, ô fulano, acho melhor você não entrar. Por quê? Eu sempre venho. Acontece que a tua namoradinha, estou sabendo, depois que vocês saíram da boate, ela conheceu um outro camarada na saída, ficou com ele e o cara está na casa dela. Ai, ai, ai. Está aí, passou a noite aí. Assim, não acredito. Verdade, amigo. Acho melhor você não entrar. Ou seja, pastor, abre precedentes, né? Como a Bíblia diz assim, um abismo atrai outro abismo. A gente vai abrindo concessões e concessões. Não, é um beijo aqui, um abraço acolá, um amasso aqui, um amasso acolá. Mas não foi só isso. O choque emocional dele então foi tão grande, tão forte e dramático, assim, eu embarquei na bicicleta, pulei em cima dela, era um morro, ele desceu e lá embaixo tinha uma avenida larga, a maior da cidade, tá? Com movimento, só que era domingo, graças a Deus. Ele disse que ele mirou assim, mas não estou nem aí. E passou a avenida assim, ó,
numa velocidade de bicicleta o máximo que ele podia. Quer dizer, ele se expôs a um possível acidente e uma morte. Por quê? Porque quando a gente ama uma pessoa, aquele processo que nós comentamos, que processo? Da exclusividade. Da exclusividade. Então, o ser uma só carne, tá? Que inclui o sexo, esse sentimento começa antes desse grande complexo que nós chamamos amor e sexualidade, que está junto. Começa quando começa a namorar, entendeu? Então, ele já amava aquela menina com quem ele tinha ficado. E ele pensou que ela o amava. Mas, como tudo é fácil entre eles, ficou com mais um, etc. Só que ele perdeu aquele sentimento de unidade que já estava construindo com ela. Percebe? Então, nós somos feitos para a permanência, para ser uma só carne. Tá? E isso é um bem que Deus nos deu. Chegando ao final do programa, que palavra então você tem para o jovem, o rapaz e a moça, para o que fica, para o que não fica, para o que já acredita em tudo que foi dito aqui, para aquele que não acredita, fique à vontade. A minha palavra se volta para José. A partir de José, José. o personagem? Claro, claro. José, desprezado pelos irmãos, vendido como escravo e assediado pela mulher do patrão, a esposa de Potifar. Para ele seria sexo premarital, ou sexo antes do casamento. Para ela seria adultério, mas dá tudo no mesmo. Então ele diz assim, como eu faria tamanho mal e pecaria contra Deus? Então, aqui nós vemos que José tinha a verdadeira compreensão do que é pecado. Pecado não é só uma transgressão de um mandamento, de uma lei, que Deus escreveu, que está aqui na palavra. Não. O pecado é mais do que isso. É perder a ligação amorável de confiança com Deus. Então, ele se absteve de relações premaritais. Então, eu digo assim para moço e a moça, solteiros que me assistem, talvez você não entenda tudo e não concorde com tudo que se falou, mas uma coisa é certa. Se você esperar, confiando na palavra de Deus, terá certamente um grande benefício. Então, ande pela fé, confie no Senhor, porque quando Ele diz, Ele sabe o que é melhor. Salomão disse alguma coisa muito contundente com relação aos jovens, assim, jovem, faz tudo o que você quiser, faz tudo, fique à vontade, né? Seja livre. Mas sabe, depois... Mas saiba que depois você vai prestar conta. E a gente pode imaginar assim, vou prestar conta, estar diante de Deus e vou explicar para Ele e vou sofrer a penalidade. Mas eu costumo sempre me lembrar que Deus não condena ninguém. Eu condenei a mim mesma quando fiz as minhas escolhas, né? Essa é a grande verdade, assim, que a gente às vezes não quer assumir. Eu jogo para Deus. Bom, se isso aqui é mal, se eu vou ser castigado, é porque Deus, mas eu não me dei conta da minha responsabilidade em escolher o que eu estou escolhendo. Quando Jesus ele estabeleceu a Santa Ceia, ele disse, esta é a nova aliança no meu sangue. É o berite, é o concerto, é o pacto. Israel fez um pacto com Deus. Quando eu me batizo, quando você se batiza, nós fazemos um pacto, uma aliança, um concerto com Deus. E eu aceito o pacote. O que é o pacote? São as normas que Deus dá. Possivelmente não entenda tudo, mas pela fé, na sabedoria e no amor de Deus. Tá bom, Senhor, você diz, eu vou aceitar, vou colocar em prática. O mesmo com relação à abstinência antes do casamento. Como um catedrático, um doutor, como um homem desse meio acadêmico, constantemente lidando com o conhecimento, te desperta compaixão de um sem número de meninos e meninas ainda num processo de maturidade, ser tão bombardeado com essas ideias tão sutis, sutil no modo de falar, né? Mas inovadoras, essa coisa da liberdade, da pós-modernidade, te desperta uma compaixão de que eles de fato não têm o preparo suficiente para isso? Darleide, na pesquisa que eu fiz com 1.334 jovens, uma amostragem do Brasil, adventistas, tá? 98% disseram assim, nós concordamos com os mandamentos e as leis de Deus. Tá? Então, só 2% discordaram. Mas, desses 1.334,
uma média de 20%, já tinham tido relações sexuais como solteiros. Então, o que se descobriu foi o seguinte, que existe uma compreensão de que não deve, de que não se pode, mas na prática não acontece. Compreende? Então, parece que falta nós pais, nós igreja e nós escola, um investimento mais forte no processo educativo, mostrar os valores, os prejuízos, tá? De uma maneira bem clara e consistente, para que os jovens pensem assim, para aí, é verdade mesmo. Embora eu seja bombardeado de tudo quanto é lado, né, mas há muitas desvantagens. Então, nós temos que investir no processo educativo, pais, escola e igreja. Esse é o caminho que nós temos que trabalhar, tá? Para que esse nível se reduza, então que ele consiga coadunar o não do Senhor com a decisão dele. Então, na verdade, o concerto que nós trazemos com Deus é assim, eu me comprometo, Senhor, a fazer a tua vontade. Tá bom, você quer que eu espere até o casamento? Eu vou esperar. Então, esse compromisso tem que ser algo concreto, objetivo. Eu digo, Senhor, eu faço contigo esse compromisso. Por isso que às vezes eu fico pensando que esse povo, nós, não perecemos necessariamente pela falta do conhecimento intelectual. É falta de decisão. É a decisão, né? Eu decidir, eu acreditar nisto, persistir nisso e ser obediente nisto, para então, a partir desta fé intelectual, a minha prática de vida correspondente ser eficaz, ser eficiente. E olha, gente, é sabedor de uma coisa, Deus, Ele continua sendo Deus, Ele é Deus sobre todas as coisas, e Ele, por mais que tente me proteger e queira me proteger e ponha suas leis como proteção, se eu não as aceito, o prejuízo é meu, ele continua Deus. Agora, eu continuo sofredor, eu estarei num processo de sofrimento e de angústia. Mas, para finalizar o nosso programa, como foi dito em algum momento dele, e o tempo inteiro nós queremos deixar isso muito claro para você, há a graça de Deus, há o perdão de Deus, há a misericórdia dele, como houve para aquela mulher que foi jogada aos pés de Jesus, sendo apanhada em adultério, por todo o contexto presente ali naquela situação, como há perdão para todo aquele que se arrepende, como houve para Davi, há para mim, há para você a misericórdia de Deus. Agora, você não se envolveu ainda nesse processo de desobediência, o que atrai sofrimento para a sua vida, poupe-se, afaste-se. Creia, é por um cuidado a você mesmo. Tipo, não atravesse a Avenida Paulista num momento de pico e com o sinal aberto, vermelho. Não é a sua hora, é para o carro. Então, sabe assim, não se lança no perigo, não se lança no movimento correndo perigo. Sofreu acidente, que haja socorro para você. Mas uma coisa é o socorro, a outra coisa é a prevenção, é o cuidado, é o juízo. Doutora, a gente volta, hein? Mais conversa boa aqui. Tudo bem? Combinado? Certinho. Você é de casa? Beijo, obrigada. Pensa nessas coisas, estuda sobre isso. E quando o intelectual entender, passa a agir. Que a tua mente, os teus pensamentos moldem os teus comportamentos. Um abraço, até o próximo.